Olá, eu sou o Coach Márcio Mersoni e eu quero te agradecer e te dar os parabéns. Quero te agradecer por ter feito o download do meu e-book As 20 Dicas para Planejar 2016. Mas eu também quero te dar os parabéns, porque ao ter feito o download, você está dando o primeiro passo para fazer de 2016 um ano incrível para a sua vida e para a sua carreira. Bom, eu queria compartilhar com você que 2015 foi um ano bastante difícil para mim. O começo de ano foi um tanto quanto conturbado. Eu tive algumas dificuldades no começo do ano, fevereiro, março, aquela coisa da época do carnaval que acaba nos atrapalhando a desenvolver nosso maior potencial. Mas em novembro de 2014 eu já tinha definido quais seriam os passos necessários para fazer de 2015 um ano incrível. E adivinha só, foi só seguir o meu plano e eu de fato fiz de 2015 o meu melhor ano profissional. Eu tive os resultados que eu não esperava ter, na verdade eu até esperava porque estava no meu planejamento e nas minhas metas, mas que eu não sabia que seria tão fácil atingir simplesmente seguindo o passo a passo que eu mesmo tinha estabelecido. Claro, devido à crise econômica, política, diversas coisas vão mudando um pouco o clima e a direção dos nossos passos. Mas quando nós temos certeza do que queremos, fica tudo muito fácil. E é por isso que eu estou te convidando nesse momento para a gente embarcar nessa jornada rumo ao seu planejamento e o seu crescimento para 2016. Eu preparei um e-book, As 20 Dicas para Planejar 2016, com dicas altamente selecionadas para você fazer de 2016 um ano fantástico. Então, ao longo de todo o livro, você vai encontrar coisas que eu mesmo experimentei e que eu também apliquei nos meus clientes de coaching. São dicas que você tendo um papel e uma caneta e elaborando o seu plano, os seus passos e refletindo sobre algumas questões, algumas necessidades, como explorar parcerias, como explorar um pouco o seu marketing pessoal, o seu personal branding, coisas nesse sentido vão compondo o seu caminho para fazer de 2016 um ano fantástico. E tem uma coisa que eu gostaria de destacar para você, porque para que a gente saiba fazer um planejamento extremamente detalhado, para que a gente saiba compor um planejamento que de fato funcione, você precisa primeiro saber para onde você quer ir. Faz sentido você pensar que você tem alguns desejos e alguns sonhos, algumas realizações pendentes, coisas que você sempre desejou ou então nesse momento é importante para você e que para que você alcance esses desejos, esses sonhos, você precisa de fato fazer uma etapa, ver quais são as possibilidades, as oportunidades de se alcançar. Faz sentido também você pensar que é necessário que você desenvolva alguma habilidade ou alguma competência extra para que você consiga alcançar. Eu vou te dar um exemplo, que é o meu exemplo. Eu, no meu planejamento de 2015, que eu fiz em 2014, eu planejei investir mais em recursos e tempo e atividades que me colocassem em contato direto com você. E para isso eu precisava desenvolver uma habilidade que não era o meu forte, que era gravar vídeos. Para que eu conseguisse ter mais contato com as pessoas através de redes sociais, através do site e inclusive pessoalmente, eu precisava deste recurso. Então este recurso foi muito importante para mim. Só que eu tinha muito medo de gravar. Eu tinha muita dificuldade de gravar. Eu achava que o tempo todo eu ia fazer errado, que não ia dar certo. Eram crenças, coisas que estavam só na minha cabeça. Só eu pensava isso. E que eu precisava, eu mesmo, achar estratégias para conseguir desenvolver essa habilidade. Então eu comecei a pesquisar uma coisa aqui, uma coisa ali, técnicas, formas, métodos, inclusive achei um aplicativo em que eu poderia filmar no próprio iPad com um teleprompter. Então o texto já ia passando e eu ia acompanhando e ao mesmo tempo eu ia filmando e já ia gravando e eu ia olhando para a câmera e eu ia desembolando a conversa. Com a prática,
com o afinco que eu tive para conseguir desenvolver essa habilidade, naturalmente as coisas foram ficando mais tranquilas para mim. Então esse foi só um exemplo. Teve vários outros que na minha própria experiência eu precisei desenvolver. Como, por exemplo, conseguir organizar as diversas atividades profissionais que eu tenho. Porque além de coach, eu ainda faço parte, sou sócio de uma empresa de treinamento corporativo, a Qualitar Consultoria, e ainda dou aula numa faculdade. É muita demanda. E para que eu conseguisse fazer todas as coisas que eu queria, eu precisava me organizar. Foi difícil, mas estava no meu planejamento. Estava lá compondo o meu planejamento, as etapas, o como eu precisava, quais seriam as ferramentas, pesquisei as ferramentas, desenvolvi o meu próprio método, porque eu acredito e tenho uma plena certeza que organização é uma questão muito individual. Cada um precisa entender qual é a sua melhor forma de organizar. Claro que existem diversas ferramentas que podem contribuir e ajudar e inspirar a criar o seu próprio método. Mas então, nesse sentido, eu criei o meu. E foi fantástico. E eu consegui dar conta. E por alguns momentos eu ia esmorecendo, eu ia ficando cansado, eu talvez ia vendo que os resultados não estavam vindo da forma que eu tinha planejado e queria. Mas uma coisa é fato. Não é possível parar. Não é possível. Quando você sabe o que você quer, quando você tem em mente qual é o seu propósito, qual é o seu foco, qual é a sua meta, não existe oportunidade para parar. E eu não me dei essa oportunidade, porque eu sabia quais eram os passos, eles estavam no meu planejamento. Então era só uma questão de ação. Afinal de contas, já diria o meu mestre eterno Enéas Lara, só ação traz alívio. E você precisa compreender isso, que ficar pensando sobre os seus desejos, seus sonhos, suas possibilidades, perder o tempo aqui na elaboração mental não vai te levar a lugar nenhum. Planejamento é conseguir delimitar ações e assim você de fato agir, porque só ação traz alívio. E nesse momento eu também quero compartilhar uma outra frase que eu ouvi do meu grande amigo e sócio da Qualitar Consultoria, Rodrigo Bayer, e que ele falou mais ou menos o seguinte: quem anda na contramão não pega trânsito. Eu achei fantástica essa frase e eu vou te explicar o porquê. Porque enquanto nós todos estamos ouvindo a respeito de crise, de dificuldade, de mercado de trabalho complicado, quem consegue enxergar as lacunas do mercado, as oportunidades na crise, não pega trânsito. Enquanto está todo mundo indo para um lado, você está olhando justamente para o outro. Você está planejando, você está identificando aonde você pode acertar. E isso é fundamental para que você consiga fazer de 2016, que não vai ser um ano tão melhor quanto 2015 em termos de economia e mercado de trabalho, mas quem cria as próprias oportunidades é você. Você precisa pensar em criar as suas oportunidades. E é por isso que eu estou falando deste livro, deste meu e-book para você. Porque nele você vai encontrar essas dicas de forma mais elaborada. E eu selecionei essas dicas porque eu tenho certeza que cada uma delas cria um ponto de ação para você. E tem uma coisa ainda que eu trouxe como um bônus nesse meu livro. Apesar de que você já tem várias dicas e orientações, você vai receber ainda no e-book o Professional Coaching Canvas. O meu canvas de elaboração e reflexão plena do seu planejamento 2016. Mas o que é isso? Do que se trata? No meu canvas você vai encontrar determinados quadros e áreas de reflexão. São sessões de pensamento que são delimitadas para que você possa refletir sobre recursos que você precisa, sobre investimentos em capacitação, em equipamentos que você precisa para fazer o seu plano. Você precisa identificar quais são as possíveis falhas que podem acontecer no seu caminho, como prever determinadas falhas, determinados empecilhos. Você precisa também identificar e fazer um quadro geral
do seu network, de quem são as pessoas que precisam saber dos seus desejos, dos seus sonhos, quem são os seus propagadores de ideia. Você também precisa saber, principalmente, quais são os seus motivadores. O que te faz querer fazer e alcançar isso que você quer? Porque isso que você quer só diz respeito a você. Ninguém vai te motivar a alcançar determinado estágio profissional. Ninguém vai falar, você precisa chegar neste ponto. Não, quem delimitou este ponto foi você. Então, quem precisa criar motivadores, quem precisa dar sentido para esse ponto ao qual você quer chegar, é você. E eu te pergunto, quais são os seus motivadores? São essas e várias outras perguntas que você vai encontrar no meu Professional Coaching Canvas. Então, eu quero que você dedique-se agora a ler o livro, leia o e-book. Ele foi feito com uma atenção e um cuidado enorme para que você recebesse o melhor e o mais completo guia de dicas para planejar 2016, tá certo? Eu estou à sua disposição para o que você precisar. Se você quiser ajuda, se você quiser alguma orientação, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, é só procurar, é só me chamar que eu estou aqui para te ajudar. Esse é o meu compromisso de final de ano. 2015 ainda não acabou e o que eu mais quero fazer nesse momento é te ajudar a alcançar o que você deseja para 2016, tá certo? É um prazer estar com você e fique atento porque ainda vai vir mais novidades. O nosso encontro não é só no e-book, a gente ainda tem muito mais para se encontrar, tá certo? Um grande abraço e até o próximo!